Aqui é o professor Rodolfo e seguindo aí no tema de ação do vento, o tema desse vídeo aqui é para falar sobre os coeficientes de forma. Então, voltando um pouquinho lá em mecânica dos fluidos, né, a equação de Bernoulli, ou seja, a tubulação mostrada aqui na figura abaixo, onde eu já tenho 2 manômetros instalados aí, né. Se eu tiver aqui um fluido em escoamento, depois de um determinado tempo, né, um regime transitório, eu devo ter a configuração dessas duas tubulações, alguma coisa parecida com isso daí. Então, se eu denominar aqui os pontos 1 e o ponto 2, eu posso dizer que no ponto 1, esse meu fluido ele vai subir aí até uma altura, vou chamar de H minúsculo, e em relação aqui ao ponto 2, como está sendo medido também, né, no caso aqui a pressão dinâmica, o fluido está empurrando aí o fluido dentro da tubulação lá para cima, que eu devo ter uma altura um pouco maior, que eu vou chamar aqui de altura H maiúsculo. A diferença entre um e outra, no caso os dois aqui são medidores de pressão, né? Seria justamente a pressão dinâmica. Então, o comecinho aqui é só para a gente chegar na expressão para calcular essa pressão dinâmica. Após o término do movimento inicial transitório, o líquido preencherá o tubo até uma altura H, isso eu já marquei. O fluido no tubo, incluindo aquele na ponta do tubo, estará imóvel, ou seja, V2 igual a zero. E nessas condições, o ponto 2 é denominado de ponto de estagnação. A leitura aqui seria que eu tenho um fluido que está em movimento. No decorrer desse movimento, né, ele encontrou um obstáculo e o movimento foi cessado. O obstáculo aqui, no caso, foi um manômetro, mas poderia ser uma edificação, no nosso caso, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, aplicando Bernoulli entre os pontos 1 e 2, a gente tem aí V1 ao quadrado sobre 2G, mais P1 sobre gama, mais E1, vai ser igual a V2 ao quadrado sobre 2G, mais P2 sobre gama, mais E2. Aqui a formulação está apresentada conforme a gente trabalha na disciplina de mecânica dos fluidos, né? Posso dizer aí, traçando o plano de referência, né, pelos pontos 1 e 2, Z1 é igual a Z2, então eu posso eliminar dessa equação. Da mesma maneira como V2 é igual a zero, essa equação pode ser simplificada nessa outra de baixo, né? Convenientemente, né, como a gente está buscando aqui saber o valor da pressão, eu posso multiplicar essa equação aqui pelo peso específico do fluido que está escoando, e aí eu encontro que a pressão no ponto 2 vai ser igual a meio ρ, V1 ao quadrado, mais a pressão 1. Então, eu posso colocar aqui essa pressão 1 como sendo a pressão estática, que está sendo medida, inclusive, né, lá pelo aquele outro manômetro, por esse aqui, né? Então, a pressão estática. E além dessa pressão estática, que também está dentro aí dessa pressão 2, eu tenho uma outra parcela aqui, um meio ρ, V1 ao quadrado, que no caso seria aqui a pressão dinâmica, né? Talvez seja conveniente, inclusive, né, ao invés de associar aqui ao ponto 1, simplesmente dizer que o fluido está escoando aqui em uma determinada velocidade e ele tem uma determinada pressão, né? Daí eu posso dizer que a pressão que está sendo medida nesse ponto 2 aí, simplesmente é um meio ρ velocidade ao quadrado. A velocidade de escoamento do fluido. Acho que fica melhor assim. Então daí, pressão dinâmica, um meio ρ velocidade ao quadrado. Então, sobre os coeficientes de forma, né? Então, considere que eu tenho aqui um determinado escoamento, vamos dizer nesse sentido aqui, e nesse escoamento, no decorrer aí do sentido, né, do escoamento, encontra-se um obstáculo, como esse daí, né, formato aleatório, né? Eu vou inclusive traçar uma linha aqui, que seria a minha linha de corrente, porque eu vou analisar em relação a essa linha de corrente. Eu poderia ter o fluxo todo esse representado aqui, né? Mas daí eu vou dar destaque nessa linha que eu marquei aqui, essa linha de corrente como análise. Então, digamos que eu tenho aqui um ponto que eu vou chamar de ponto 1, e eu tenho um outro ponto aqui sobre a minha superfície, que é um ponto 2. A ideia aqui é o seguinte, né? Não necessariamente quando eu tenho o meu fluido escoando, que ele encontra um obstáculo, essa velocidade vai ser cessada, né? Vai gerar lá a pressão dinâmica, um meio ρ velocidade ao quadrado. Pode ser que ao encontrar um obstáculo, o fluido siga continuamente com pequenas, né, ou talvez até grandes interferências na velocidade. Vamos dizer assim, né, interferiu a velocidade, vamos colocar desse jeito. De modo que não obrigatoriamente
a velocidade no ponto 2 vai ser igual a zero e menos ainda a velocidade 2 é igual à velocidade 1. Vamos dizer que a velocidade ela foi perturbada, né, por esse obstáculo que está nesse meio desse escoamento. Então, daí o que a gente vai fazer agora é comparar, de novo aplicando Bernoulli, o ponto 1 e o ponto 2. Então, daí a gente tem, né, Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto 2, V1 ao quadrado sobre 2G, mais P1 sobre gama mais E1, vai ser igual a V2 ao quadrado sobre 2G, mais P2 sobre gama mais E2. Podemos, né, multiplicar a equação inteira pelo peso específico, então daí fica com esse formato que está escrito aqui embaixo. Como o interesse é saber o valor da pressão, né, que está agindo aí nesse obstáculo no meio do escoamento, conveniente aqui isolar as pressões, então a gente fica aqui com P2 menos P1 igual 1 meio ρ V1 ao quadrado mais peso específico Z1, enfim, né, mais a equação que está escrita aí. P2 menos P1 eu posso colocar como uma variação de pressão, né, entre o ponto 1 e o ponto 2. 1 meio ρ eu posso colocar em evidência, daí fica V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. P específico também posso colocar em evidência, daí fica Z1 menos Z2. Bom, eu estou falando aqui de ação do vento, né? Então, sendo o fluido o vento, a massa específica dele é pequena, eu posso dizer também que o peso específico é pequeno, e esse termo aqui, né, peso específico Z1 menos Z2, ele só vai ser significativo se a distância de Z1 para Z2 for também uma distância muito significativa. Como as nossas aplicações aqui são estruturas civis, né? Esse termo daqui a gente pode desprezar porque ele vai ser muito próximo de zero. Então, daí a variação de pressão, vou botar igual a zero não, né? Próximo de zero. A variação de pressão fica definida como 1 meio ρ V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Convenientemente, né? Eu posso tirar fora dessa expressão aí o V1 ao quadrado, e essa variação de pressão fica 1 meio ρ V1 ao quadrado multiplicado por 1 menos V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Acho que todo mundo concorda que V2 ao quadrado sobre V1 ao quadrado vai ficar dimensional, né? Como 1 ali já também é dimensional, então eu tenho que esse termo dentro do parênteses é um termo adimensional. Esse termo adimensional, que no caso aqui é o nosso coeficiente de forma, né? Estou colocando aqui como CP, que geralmente a gente trabalha em termos de coeficiente de pressão, então já estou usando a nomenclatura que a gente vai utilizar em vídeos futuros. Convenientemente também, né? Eu posso dizer que essa velocidade 1 é a velocidade do meu escoamento antes de encontrar o objeto, daí eu vou colocar simplesmente como velocidade. E essa variação de pressão posso definir como 1 meio ρ, velocidade ao quadrado, multiplicado pelo CP, que seria um coeficiente, né? Então veja só, né? Se eu tenho um obstáculo aí no meio do escoamento, posso dizer, por exemplo, né, um prédio no meio do escoamento de vento, né? Ou um telhado no meio do escoamento de vento, por exemplo. Não necessariamente a velocidade vai ser cessada, ou vai ser mantida o mesmo valor, né? Ela vai ser alterada aí, né, por esse coeficiente de pressão. Posso colocar aqui então que a pressão em determinado ponto vai ser dada aí por essa pressão dinâmica, 1 meio ρ V ao quadrado, multiplicado por esse coeficiente de pressão. Como, né, o interesse aqui é focar nos coeficientes de pressão, eu posso inclusive reescrever essa equação aqui, né, dizendo aí que o coeficiente de pressão vai ser dado por uma variação de pressão, um ΔP, ou de modo geral, né, a pressão medida no ponto 2, considerando que todo mundo está sujeito à pressão atmosférica, dividido aí pela pressão dinâmica. Então, CP, pressão verificada em determinado ponto, dividido pela pressão dinâmica. Conforme esse termozinho aqui, que a gente definiu como sendo o coeficiente de pressão, veja aí, pode acontecer da velocidade no ponto 2 aumentar em relação à pressão em 1, e aí se V2 for maior do que V1, esse termo aqui pode vir a ser negativo, né? E aí o ponto 2 estaria sujeito a uma pressão negativa. Do mesmo jeito, se a velocidade 2 for inferior à velocidade 1, pode acontecer aí no ponto T, o coeficiente de pressão seria então positivo, e a pressão no ponto 2 seria uma pressão positiva. Se eu tiver um coeficiente de pressão positivo, indica que no ponto a gente tem uma pressão positiva, que a priori seria uma pressão acima da pressão atmosférica, né? Geralmente se denomina aí de sobrepressão, que é o caso aqui, como está sendo demonstrado nessa figura, é como se o vento estivesse empurrando a superfície, né? E se porventura acontecer um coeficiente de pressão negativo, a gente teria então a pressão negativa,
E aí essa pressão negativa entenda como a pressão inferior à pressão atmosférica, daí a gente denomina de sucção. É como se o vento estivesse puxando a superfície para fora, né? Como é o caso também ilustrativo aqui na figura. Então, CP positivo, pressão positiva, ou sob a pressão, né? CP negativo, pressão negativa ou pressão de sucção. Aqui eu tenho uma figurinha, né, demonstrando aí a importância aí desses coeficientes de pressão. Não é bem uma edificação, é um veículo, né, comercial um veículo lá, o Tatra 77, que tem um perfil aerodinâmico melhor, né, digamos assim, comparado aos demais veículos da época. E aqui é só entender que nesse veículo de cima, o coeficiente de pressão é um coeficiente de pressão grande, então a pressão dinâmica fornecida pelo vento, né, quando o veículo está em movimento, seria o fantasma aqui vamos dizer, né, o fantasma do vento arrastando o veículo no sentido contrário. Nesse caso aqui, o coeficiente de pressão ele já é um pouquinho menor, né? E aí esse fantasma do vento teria, enfim, né, teria ficado para trás. Os efeitos do vento são inferiores, né? No caso aqui do Tatra 77. Enfim, né, imagenzinha ilustrativa. A obtenção desses coeficientes de pressão, coeficientes de forma, né, de modo geral, podem ser obtidos através aí de ensaio de túnel de vento. Aqui, por exemplo, eu tenho a figura do túnel, né, de vento lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o túnel de vento professor Joaquim Blesman. Até, né, eu estou no terceiro vídeo já falando de vento, eu não citei o Blesman, né? O Blesman é o maior nome aí da ação do vento aqui no Brasil. Deveria ter citado, inclusive, no primeiro. Enfim, o esquema aqui do túnel de vento, eu tenho o escoamento, né? Como está indicado aqui a figura vindo nesse sentido, tem alguns ventiladores aí que conseguem provocar essa variação. E sobre algumas mesas, nesse caso aqui é um túnel de vento circuito fechado, e sobre essas mesas indicadas aqui, né? No caso ele tem 4 mesas, sobre essa mesa é colocado um protótipo da edificação a ser ensaiada. Nesse caso, aí, nessa imagem, é mostrado um protótipo de um edifício. E aí, se a gente der um zoom aqui nesse protótipo, a gente vê que tem uns pontinhos, né, marcados aí no contorno. A imagem não está muito nítida, mas seria alguma coisa parecida com isso. Então, ao longo aí da superfície, eu tenho vários tubos, né, que estão instalados sobre a superfície. E daí, quando o vento está escoando, né, nesse túnel, o vento encontra esse obstáculo, deve ser gerado, né, pressões aqui sobre essa superfície, e com esses vários tubos que estão instalados aí, eles conseguem fazer a medição das pressões. Seria alguma coisa mais ou menos parecido com essa figura aí, né? Eu tenho manômetros de coluna que estão instalados, então daí quando eu tenho o vento escoando, o vento vai fornecer uma pressão sobre essa superfície que pode ser aferida dessa maneira. Esse tipo de manômetro não é lá tão preciso, hoje a gente tem dispositivos melhores do que esse, mas ilustrativamente eu acho que dá para pegar a ideia, né? Pelo que a gente já conhece lá de mecânica dos fluidos e do estudo de manômetros. Tem umas pressões sendo fornecidas aí, instala o manômetro, eu consigo saber qual é o valor da pressão que está sendo medida. Outra coisa também importante aqui sobre esses ensaios em túnel de vento é que essas mesas, né, elas são giratórias. Segundo a norma de vento, eu acho que eu falei isso inclusive no vídeo anterior, o vento ele pode ser considerado, né, que ele está soprando de qualquer direção, e aí, sendo essas mesas giratórias, coloca-se lá o protótipo, né, da estrutura sobre a mesa, verifica-se, né, qual é o efeito do vento em determinada direção, e aí, sendo ela giratória, dá lá assim, um giro, né, 5 graus, 10 graus, 15 graus, faz de novo a medição para verificar quais são os efeitos, até que se feche o ciclo aí de 360 graus, né, que seriam as condições indicadas aí pela norma. Obviamente que essa imagem aqui não é de um túnel de vento, né? Eu peguei uma figurinha aqui da realidade aumentada só para dar a ilustração de um protótipo girando. E aí eu aproveitei aqui, né? Mais uma vez eu não tinha citado o Joaquim Blesman. E aí, para quem tem interesse nesse assunto, eu recomendo a leitura dos livros do Blesman, né?
Ilustrativamente aqui eu coloquei 6 acidentes causados pelo vento, introdução ao estudo das ações dinâmicas do vento na engenharia estrutural, ação do vento em telhados, aerodinâmica das construções, pressão interna. Eu tenho todos esses, mas além desses ainda tem outros aí, mas me dei por satisfeito fazer a indicação aí desses 6. Então, por exemplo, esse tema aqui de coeficiente de forma é muito bem abordado aí nesse livro de aerodinâmica das construções, por exemplo. Todos eles aqui diretamente comentam aí sobre esses coeficientes. Uma outra maneira também de obter esses coeficientes de pressão poderia hoje, né? Possível aí através da fluidodinâmica computacional, FDC ou CFD, né? Do inglês. Essa metodologia, né? Utiliza aí a equação da continuidade e as equações de Navier-Stokes. Aqui eu acho que é válido, né? Fazer um parênteses, né? As equações são bem grandes, né? Bem complicadas aí, envolve derivadas parciais, inclusive de segunda ordem, né? Para ter resolução, mas foram desenvolvidas lá pelo Navier e pelo Stokes. Aí eu acho que vale a pena citar aqui, né? Os anos, né, de nascimento e morte dos dois, lá na iníciozinho do século XX, inclusive, né? O Stokes faleceu. E isso foi desenvolvido lá no século XIX, né? Então imagine desenvolver essas equações aí todas à mão, né? Certamente as limitações eram grandes. Como hoje a gente já tem o auxílio aí de computadores, inclusive computadores caseiros, né? Já tem uma potência significativa de análise. Essas equações elas podem ser resolvidas através de programas, né, que utilizam essas formulações aí. Então o esquema aqui é mais ou menos parecido lá com o ensaio do túnel de vento, né? A gente consegue hoje, dar essas equações, né, e as aplicações do computador, ele pode fazer o cálculo para a gente, né, de forma bem mais rápida. Daí eu consigo simular aqui como é que se dá a velocidade de vento ao longo da altura, por exemplo, né? Eu consigo colocar essa formulação e daí vamos pegar, por exemplo, aqui esse ponto. Vamos dizer que esse ponto aqui eu sei qual é a velocidade que é conhecida, né? E sabendo qual é a velocidade, eu sei também qual é o valor da pressão dinâmica, né? 1/2 ρ velocidade ao quadrado. Se eu traçar uma linha aqui nessa mesma altura, a priori, né, as pressões seriam, a pressão dinâmica seria igual, e eu fizer, né, a medição nesse meu programinha aqui da pressão que está chegando nesse ponto, provavelmente ela não vai ser igual ao valor da pressão dinâmica, dada a interferência aí dessa edificação. Só que partindo aí dessa diferença, né? É daí que a gente pode obter os valores do coeficiente de pressão. Lembrando lá de acho que uns 5 slides anteriores aí, né? Coeficiente de pressão, indiquei lá como sendo um ΔP, dividido aí pela pressão dinâmica. Daí eu poderia dizer aqui, vou chamar acho que pode ser P mesmo, né? Coeficiente de pressão seria a pressão verificada aqui nesse ponto, dividido aí pela pressão que a gente estava esperando encontrar lá, que seria a pressão dinâmica. Daí, num modelo como esse, né, eu posso fazer a verificação em vários pontos aí, ao longo da altura, por exemplo, né, ou ao longo de uma seção transversal para verificar quais os coeficientes de pressão que deveriam ser utilizados. Uma coisa, né, aqui dá para ver nessa figura, pode ser feito também lá no ensaio em túnel de vento, é que as condições, né, as categorias de rugosidade que eu citei no vídeo anterior, categoria 1, 2, 3, 4, elas podem também ser simuladas aqui nesse tipo de programa, né? Como também lá no túnel de vento. Então, além de modelar a minha edificação, no caso seria essa daqui, né, por exemplo, eu posso também fazer a modelagem aí das minhas edificações vizinhas para verificar qual seria a influência dessas minhas edificações vizinhas, os efeitos de vizinhança, né, assim chamado, nessa minha edificação. Então, essa aqui é a fluidodinâmica computacional. Bem interessante também, né? Bom, então os coeficientes de pressão podem ser obtidos através de ensaio em túnel de vento, como pode ser obtido também através de fluidodinâmica computacional.
Os casos mais comuns, né, a gente pode encontrar também na norma. Inclusive, deixa eu colocar aqui o nome dela. NBR 6123, né, lá de 88. Eu falei que ela está em revisão, por hora é o que a gente tem, né? 6123 de 88. Então, a edificação como essa daqui, por exemplo, tem um formato aí retangular, a norma fornece uma tabela, nesse caso específico, né? Essa tabela aqui, mas em outros casos, algumas tabelas similares a essa. E aí, se eu quiser saber, por exemplo, qual é a pressão que está chegando aqui nesse pavimento, digamos, né? Considerando, assimilando, né, com essa figurinha aqui do lado, que essa daqui é a fachada A, essa daqui é a B, aqui estaria o C1, aqui está o D1, por exemplo, né, D2 e aqui o C2, enfim, né, o meu ponto de interesse está na fachada A, ele diz aqui que o valor do coeficiente de pressão para essa fachada A, para o vento a 90, né, que seria essa consideração aqui inclusive, eles são iguais a esses valores aqui, né? Há de ver aí, depois a gente comenta melhor isso daí, né, em vídeos futuros, qual é a minha altura relativa e a minha largura relativa, mas daí os coeficientes de pressão aqui seria, nesse caso, digamos, pelo desenho, isso aqui está parecido como o caso 3 aqui, né? Então, o meu coeficiente de pressão aqui seria igual a 0,8, por exemplo, né? Então, eu tenho lá, eu já sei, né? A gente já viu isso no vídeo anterior, como calcular a velocidade. E aí a pressão, 1 meio ρ, velocidade ao quadrado, isso aqui a gente sabe como calcular, multiplicado pelo coeficiente de pressão, que nesse caso aqui seria igual a 0,8. Então, posso fazer uso da norma aí para saber qual é o coeficiente de pressão e a pressão que está agindo aí nesse pavimento. Ou em qualquer outro, né? Se for o caso aí, só variaria, no caso, o valor da velocidade. Aqui é válido o destaque, né, que na norma só tem os casos comuns, como esse prédio aí que tem a seção que parece uma caixa de sapato, né, todo quadradão. Esses casos comuns tem na norma. Telhado de uma água, eu tenho na norma, né? Telhado de duas águas, também eu tenho na norma. O que for de comum está indicado lá na norma. Agora, nos casos como esse daí, né, por exemplo, né, essa ponte Juscelino Kubitschek, em Brasília, muito bonita, né, super específica, né, ela é única, né, então esse caso aí, obviamente que não está indicado na norma. Aqui eu tenho também como exemplo aí o Estádio Olímpico Newton Santos, lá no Rio de Janeiro, também, obviamente, esse caso não está indicado na norma. Eu posso ter alguns comentários lá, né, sobre cobertura que pode ser aplicado aí, né. No caso aí os tubos também tem lá a indicação, mas a estrutura como um todo, obviamente que não vai estar lá, né, porque também é um caso particular. E esse último exemplo aí, esse prédio residencial, né, o condomínio Aquarius Tower, lá em Belém do Pará, que tem essa fachada aí super bonita, né? Nesse caso também, obviamente, não está indicado lá na norma, né? Tem um ou outro aí, né, projetista que se arrisca a dizer que isso daqui pode ser considerado o caso na norma, colocando isso daqui um contorno meio retangular, mas eu acho uma bobeira fazer isso daí, né? Seria bem melhor contratar um ensaio em túnel de vento. Tudo bem que o ensaio não é muito barato, mas certamente mais caro do que um ensaio é o valor de um apartamento desse. Então eu acredito que o valor do ensaio poderia ser dissipado aí na venda dos imóveis, certamente, e tornaria a estrutura mais segura e talvez até mais econômica também. Bom, então é isso, coeficientes de forma, eventualmente coeficiente de pressão, coeficiente de atrito, coeficiente de arrasto, coeficiente de sustentação. Daí nas aplicações futuras, já vou fazer uso das tabelas indicadas na norma, né? Mas daí eu acho interessante saber de onde vêm os coeficientes. É isso aí, análise estrutural, professor Rodolfo, coordenação de engenharia civil, campus Aracaju.